O que a igreja representa na sua vida? A igreja é importante para você? Mais ou menos importante? Muito importante? Você vai a alguma igreja? O pastor é seu pastor? Ou é um camarada que você vê lá no altar e que a palavra dele, a opinião dele não vale tanto assim para você? Mesmo que não seja ele que cuide de você no dia a dia, mas o sistema dessa igreja e as pessoas que ele coloca para cuidar do rebanho, essas pessoas têm acesso à sua vida, são valorizadas por você ou não? Você é alguém de vida solitária e independente no meio da família de Deus ou você é parte da família? Bem, vamos falar um pouco sobre isso, porque tem muita coisa que não acontece na tua vida. Por quê? Porque você ainda não vive a plenitude, você não vive ainda a inteireza, você não vive ainda por completo aquilo que Deus espera que você viva. Então fique muito atento, eu quero conversar com você agora e eu quero te pedir uma coisa antes. Se inscreve no meu canal aí, todo dia tem um vídeo para você, para te abençoar, tá bom? Faz um comentário se você gostar do vídeo, se não gostar, escreve também, tá bom? Hoje eu quero ler o texto de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 2. Filipenses 2:2 diz assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja dos Filipenses e está dizendo qual é a expectativa que ele tem por conta do amor de Cristo na vida daquela igreja. A expectativa que ele tem, já que aquelas pessoas disseram que são servas do Senhor. A expectativa que ele tem, já que aquelas pessoas declararam que amam ao Senhor. E a expectativa dele era: completai minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Será que as pessoas vão pensar tudo igual? Não. Ele não está falando de uma pessoa que é um robô, que recebe um código-fonte e que todo mundo tem o mesmo código-fonte, todo mundo fala do mesmo jeito e fala igual sobre tudo. Não, não é isso. Mas ele está falando que penseis a mesma coisa. Ele está falando da essência da gente, dos valores da gente, dos princípios da gente. Ele está dizendo: olha, não dá para ter na igreja gente que não ama a Deus sobre todas as coisas. Não dá para ter na igreja gente que não valoriza a igreja. Não dá para ter gente na igreja que entende que está ali só para usufruir e não para se doar, para se entregar, para colaborar. O que ele está dizendo é: olha, vocês precisam entender que nós podemos discursar e discordar sobre as coisas não essenciais, mas nós temos que estar unidos e concordar sobre as coisas essenciais. E é por isso que ele fala: olha, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor. O Paulo está dizendo: olha, não viva na igreja sem um elo de amor. Não viva na igreja sem prazer de estar ali, sem vontade de ver gente feliz, sem desejar colaborar para que as pessoas sejam mais felizes. Ame a sua igreja, ame as pessoas. Ah, mas tem gente complicada, ame. Mas tem gente esquisita, ame. Mas tem gente mau caráter, ame. Ame não significa que você vai aceitar tudo que a pessoa faça e fale. Amar significa que você vai lutar pela melhora da pessoa, ainda que você diga coisas que ela não quer ouvir. Amar significa não desprezar e não desistir. Ele fala:
completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo está dizendo, olha, tem que ter uma coisa que seja maior do que o nome de vocês escrito num livro de membresia da igreja. Tem que ter uma coisa maior do que vocês terem uma carteirinha da igreja ou frequentarem o mesmo lugar. Não, tem que ter uma coisa maior. Tem que ter uma coisa que transcenda o material. Tem que ter uma coisa que transcenda o natural. Tem que ter um vínculo que seja na alma. Às vezes, eu vejo pessoas que saem da igreja por muito pouco. Eu vejo pessoas que abandonam a igreja por muito pouco. Eu vejo pessoas que encontram uma coisa errada na igreja, ou uma coisa que eles acham que está errada, que não é a questão que está errado. Ele vê de uma maneira e o outro vê de outra forma. Simples assim. E aí o que eles fazem? Eles saem da igreja, vão procurar outro caminho. E sabe o que acontece? Sai de uma igreja, vai para outra, sai dessa, vai para outra, sai dessa, vai para outra, e daqui a pouco não estão nem em igreja nenhuma. Por quê? Porque nenhuma igreja vai prestar. Não é que nenhuma igreja presta, é que o coração deles está imprestável. O coração deles está estragado. O coração deles está contaminado. Eles não têm a união de alma. Eles não têm o mesmo sentimento. Eles não têm um amor pela igreja. Ah, mas a igreja é cheia de defeito. É, a igreja é cheia de defeito. Mas Jesus morreu por ela. Jesus pagou o preço por ela. Então essa igreja cheia de defeito, que tem gente esquisita, que tem gente que fala demais, que tem gente que apronta, essa igreja é a igreja que o Senhor ama. É a igreja que o Senhor quer tratar. É a igreja que o Senhor um dia vai arrebatar. Ah, mas vai ter gente que vai ficar. Tem. Tem gente que vai ficar, tem. Tem gente que vai ficar, porque não tem uma vida condizente. Sim. Mas tem muita gente que você acha que não vai subir, que está arriscado você tomar um susto. Porque está em Deus. Só que tem opinião diversa. Tem uma atitude que você não gosta muito. Eu quero concluir dizendo que se você não tem unidade com a igreja, o problema não é a igreja, o problema é você. Ah, mas tem muita coisa errada na igreja. Você também tem muita coisa errada na sua vida. Se a igreja prega o evangelho, se a igreja, a liderança tem caráter, se a liderança não está fazendo coisas fora de caráter, querido, por favor, não abandone sua igreja. Tenha o mesmo sentimento, tenha união, e Deus vai honrar sua vida. Que Deus te abençoe e que você tenha pastor, igreja e irmãos. Essas três coisas são fundamentais na vida da gente. Deus te abençoe.